Bem, pessoal, nessa semana nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora sobre números inteiros. Nessa parte 1, nós vamos ver noção de número inteiro e comparação, ordenação de números inteiros, beleza? Esse material, o básico dele, né, toda essa estrutura foi pego desse site, Matemática 6, onde eu vou usá-lo como suporte para a gente poder trabalhar nessas aulas. Então, o que é um número inteiro? São números que são formados por valores positivos e negativos, onde o zero é o marco inicial, né? Onde faz essa divisória de números positivos e números negativos, por isso que ele é chamado de origem. Nós podemos perceber aqui que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e bem no centro, né, na origem, nós temos o zero, onde à direita do zero tem os valores positivos e à esquerda os valores negativos. É o conjunto dos números inteiros positivos, números inteiros negativos e zero chamamos conjunto de números inteiros relativos. Olha aqui esse exemplo, nós temos aqui um termômetro em uma certa cidade que marcou 10 graus Celsius acima de zero durante o dia. À noite e à manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus Celsius abaixo de zero. Então, de manhã ou à noite estava marcando 10 graus Celsius, né? E depois na manhã seguinte passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Aí quer saber qual a relação dessas temperaturas com os números inteiros. Nós vimos que nós temos valores positivos e números negativos. Antes, lá na reta numérica, como a gente pode perceber, ela está aqui, ó, reta numérica não, né? O conjunto está aqui na horizontal, onde os positivos estão à direita e os negativos estão à esquerda. Mas também pode se apresentar como se fosse uma reta numérica na vertical, onde acima do zero são os valores positivos e abaixo do zero os valores negativos. Então, é o que ele fala aqui. Quando falamos acima de zero, estamos a referir aos números positivos e abaixo de zero aos números negativos. Então, quando ele falou lá 10 graus Celsius acima, né? Então, é 10 positivo. Perceba aqui que não tem um sinal positivo, porque esse valor, esse símbolo mais, ele é opcional da gente colocar como se representa números positivos. Agora, quando é negativo, obrigatoriamente a gente tem que colocar o menos, como está aqui representado, menos 3 graus Celsius, que representa 3 graus abaixo de zero. Então, chamamos números negativos a todos os que estão abaixo de zero. Os números negativos escrevem com o símbolo menos antes. Então, assim, diferenciamos os positivos, né? Então, os positivos podem ou não ter aquele símbolo de mais, mas os negativos obrigatoriamente têm que ter esse símbolo de menos para justamente diferenciar dos valores positivos. Quando um número não leva sinal, antes entendemos que ele é positivo, que foi o que eu falei. 6 é igual a mais 6, mais 12 é igual a 12. Olha aqui uns exemplos de onde a gente pode utilizar números positivos e negativos. Aqui a temperatura está a 10 graus positivos. Então está aqui representado aqui pela letra A, 10 graus positivos. E o cara lá no outro lado do mundo, no frio danado, está falando que aqui a temperatura está a 10 graus negativos, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Então perceba que está aqui um exemplo onde a temperatura pode se apresentar tanto como os valores positivos, como mais 10 graus Celsius, como valores negativos, menos 10 graus Celsius. Outro exemplo é de altitude, onde aqui a gente pode perceber que ao nível do mar, a altitude é zero. Acima do nível do mar são valores positivos e abaixo do nível do mar são valores negativos. Então a gente pode representar esses valores aqui, por exemplo aqui, 200 acima do nível do mar, nós podemos dizer que é mais 200 quando a gente for representar por valores positivos e negativos. Aqui nesse ponto B, ele está abaixo do nível do mar 30, então eu posso dizer que é menos 30. E este outro aqui, que está no ponto C, está abaixo do nível do mar 80 metros, então eu poderia dizer que aí representa o menos 80. Então eu tenho uma altitude de menos 80, o ponto B uma altitude de menos 30 e o ponto A uma altitude de mais 200. Só lembrando aí que valores acima de zero são positivos e abaixo do zero são valores negativos. Do andar em que se encontra o elevador do edifício, posso subir a pisos superiores ou descer a outros pisos inferiores. Então, se a gente considerar o zero como sendo a posição inicial, como nós temos aqui, ó, situação atual, se isso aqui for o zero, acima dele vão ser os valores positivos e abaixo serão os valores negativos. Então, se ele está lá no zero, se ele subir, ele vai subir uma quantidade positiva de andares. Se ele descer, ele vai descer uma quantidade negativa de andares. Olha aqui este exemplo. Subo 5 andares.
então ele está subindo 5, então é mais 5. Então ele sobe 5 andares positivamente. E depois desço 4 andares. Então se ele está descendo é negativo, 4 menos 4 andares. O saldo de uma conta do banco é positivo quando tem depósitos e negativo quando tem saques, que ele chama de levantamentos. Mas quando é saques, retiradas, é chamado de saldo negativo. Então a gente coloca mais quando tem depósitos e menos quando há um saque ou um desconto de um cheque ou uma retirada. Olha o exemplo aí. A Juma depositou na sua conta bancária R$100. Então, se depositou, é positivo, então é mais 100. E aí embaixo nós temos aqui que o Juventino retirou R$200 da sua conta bancária, então é menos 200. E é o que a gente pode ver aqui, né? Se ele depositou, positivo, mais 100. Se ele retirou, negativo, menos R$200 aí para o Juventino. Outro exemplo. O número de pessoas que viajam em um autocarro, né, em um automóvel, varia em cada parada. Então, se sobe, são valores positivos, se desce, são valores negativos. Está sendo retirado pessoas de dentro deste automóvel. Então, se sobem 10 pessoas, mais 10 pessoas. Se descem 14 pessoas, menos 14 pessoas dentro deste automóvel. E aqui nós temos a primeira questão que vocês vão ter que enviar para mim, tá bom? Nós temos aí essa tabela, que foi feita lá do livro da Conquista da Matemática do 7º ano. Essa tabela aí de um campeonato brasileiro de futebol lá em 2018, da 24ª rodada, onde nós temos aí algumas colocações e alguns times, onde representa nas colunas os pontos, gols marcados, gols sofridos, e o saldo de gols é simplesmente a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Aí ele pergunta aqui, ó, de acordo com as afirmações do texto e da tabela, responda as questões no seu caderno. Aí ele vai sempre perguntar pelo saldo de gols, então você vai olhar apenas para essa última coluna e vai responder de acordo com o que ele está pedindo, valores positivos, valores negativos, quanto é que representa o saldo de gols de tal time. Então você vai mostrar aí os números inteiros de cada uma dessas letras pedidas aí, da letra A até a letra D. Então vamos ver aqui, comparação e ordenação de números inteiros. Nós vamos aqui primeiro usar essa aqui, a reta numérica, né, só como base para a gente fazer essa comparação. Então, quando dispostos sobre o eixo, os números relativos encontram-se ordenados, que vem um após o outro, tem uma ordem, tem aí uma organização. Se esse eixo é horizontal e orientado da esquerda para a direita, um número é tanto maior quanto mais para a direita se encontrar. Isso quer dizer o quê? Quanto mais à direita, maior o número. Veja a setinha aí, ó. Quanto mais você se afasta para a direita, maior vai ficando este número, ok? Então aí é fácil da gente fazer essa comparação e ordenação de números inteiros quando a gente estabelece essa ordem dentro da reta numérica, onde cada vez mais números maiores se encontram à direita. Então olha aqui, da observação da posição relativa de dois números no eixo resultam algumas regras para comparar dois números diferentes. Vamos lá. Qualquer número positivo é maior que zero. Ora, vamos voltar aqui. Todo número positivo está à direita do zero. Ora, se está mais à direita, então ele é maior. Então, logo, todo número positivo é maior que zero. Então, a gente pode perceber aqui ó, que o mais 8 é maior do que zero, mais 3 é maior do que zero, mais 4 é maior do que zero. Todos os valores que são positivos sempre serão maiores que o zero, pois estão à direita dele. Outra regrinha, zero é maior que qualquer número negativo. Se a gente voltar lá para a reta numérica, né, o zero está à direita de todos os valores negativos. Logo, ele é maior do que qualquer um valor negativo. Por exemplo, zero é maior do que menos 10. E, por consequência, se todo positivo é maior do que o zero e o zero é maior do que qualquer negativo, logo, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Exemplo, o mais 1 é maior que menos 35. Olha aí, vamos fazer esse exemplo. Que temperatura é a mais baixa? Menos 5 graus Celsius, menos 2 graus Celsius ou mais 2 graus Celsius? Ora, eu acabei de falar que quanto mais para a direita, maior. Então, o maior aqui é o mais 2, porque ele está mais à direita. Depois dele é o menos 2 e quem está mais à esquerda é o menor. Se quem está mais à direita é o maior, quem está mais à esquerda é o menor. Então, o menor aí será o menos 5 graus Celsius. A gente até pode ordenar esses valores da seguinte forma, dizendo que o menos 5 é menor que menos 2, que por consequência é menor que o mais 2. Os números crescem da esquerda para a direita. Um número é tanto maior quanto mais a direita se encontrar.
E para isso a gente pode utilizar como auxílio a reta numérica para fazer essa comparação. Depois da representação dos números na reta numérica, é fácil ordená-los. Então veja o seguinte, nós temos aqui a reta numérica, a gente colocou aqui de uma em uma unidade, 0, 1, 2, 3 à direita, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 à esquerda do zero. E para escrever os números por ordem crescente, basta lê-los na reta numérica da esquerda para a direita da forma que se encontram. Por exemplo, aí marcados estão os números menos 9, menos 4, 0, 1, 2, 3 e o 9. Se a gente quer ordená-los, a gente vai começar da esquerda para a direita, da mesma forma que a gente lê uma frase, por exemplo. Então a gente começa do menos 9, depois menos 4, 0, 1, 2, 4 e 9. Então a gente pode dizer que menos 9 é menor que menos 4, que é menor que 0, que é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 4, que é menor que 9. Que é como a gente pode observar aqui de vermelho. Verificamos também que 0, fazendo uma revisãozinha daquelas regrinhas que a gente acabou de ver, 0 é menor do que qualquer número positivo, qualquer número negativo é menor do que 0, qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo, entre dois números negativos é menor o que estiver mais afastado da origem. Isso é uma coisa bem importante que a gente tem que notar. Quanto mais afastado da origem, quanto mais afastado do zero, menor é o número se ele estiver para a esquerda. Então, olha, presta atenção. Se ele estiver mais para a esquerda, menor vai ser esse número. Então, se um número é negativo, eu estou comparando dois números negativos. Quem vai ser o menor? Aquele que estiver mais à esquerda, mais afastado do zero. Se eu estou comparando dois números positivos, quem vai ser o maior? Aquele que está mais à direita, mais distante do zero, ok? Então, valores positivos, maior, quem está mais longe do zero. E valores negativos, o menor é quem está mais distante do zero, da origem. E para finalizar essa primeira parte da revisão de números inteiros, nós temos as questões 2, 3 e 4, que junto com a primeira questão deve ser entregue. Aqui vai ser mais ou menos a sua comparação entre números inteiros, né? Tanto na segunda, terceira como a quarta questão. Então, um grande abraço e até mais.